Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade em nossos estudos do Evangelho, no capítulo 13. E hoje nós vamos falar sobre duas passagens. Infortúnios ocultos e o óbolo da viúva. Então, nós vamos fazer a abertura. A Carolzinha vai fazer a gentileza de ler para a gente. E aí eu comento no final. E quem quiser comentar também pode ficar à vontade. Então, vamos acalmando nosso coração, elevando nosso pensamento a Jesus e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos hoje para aprimorar nossos estudos do Evangelho e tornar essa jornada evolutiva mais compreensível e mais fácil. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual, nós iniciamos os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carol, a palavra é sua. Então vamos lá, dando continuidade ao capítulo 13, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestido de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio e nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim, sucessivamente, não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: Comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque ela se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: Que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade,
e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que é que isso importa? No seu olhar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Essa passagem do Evangelho, Infortúnios Ocultos, ela vem num momento bem propício. É um momento de fim de ano, de Natal. As pessoas nessas épocas costumam ficar mais sensíveis, mais caridosas, mais amorosas. E aquelas pessoas invisíveis que vivem o dia a dia passam a ser vistas, passam a ser notadas. E essas pessoas se cotizam e fazem jantares, almoços, marmitas, dão roupas. E isso tudo é muito bom, isso tudo é muito lindo e produtivo. Mas essa época de festas passa e essas pessoas voltam a ficar invisíveis. O problema é que essas pessoas não comem uma vez por ano só. Elas não se vestem uma vez por ano só. Elas comem e se vestem todos os dias. E durante 364 dias do ano, elas estarão invisíveis. É muito legal esse fim de ano, toda essa comoção, essa motivação para ajudar as pessoas menos favorecidas, mas isso teria que ser o ano todo. Isso teria que ser uma caridade anual. Não dá para cada um de nós patrocinar, bancar um prato de comida para cada faminto desse mundo. Não dá. Mas dá para a gente dar aquilo que a gente tem. Dá para a gente ajudar dando o que a gente, não financeiramente, mas o que a gente tem intelectualmente. Outro ponto de união das pessoas é quando acontecem grandes tragédias. E a gente manda arroz, manda feijão, manda produto de limpeza, manda roupa, mas a gente assiste só no momento da tragédia. E a gente esquece que aquelas pessoas passaram por traumas absolutamente violentos e que essa dor vai perdurar por muito tempo, porque elas perderam tudo, patrimonial e às vezes vidas. Então, o alimento, o remédio, a roupa não vai curar aquela dor. Não vai curar aquela falta, aquela perda. O que vai curar aquilo é o amor. Às vezes a gente está num grupo social, às vezes a gente está convivendo com pessoas e nós não notamos nem a própria pessoa do lado. Aquela pessoa com um olhar opaco, entristecida,
aquela pessoa que está muito extrovertida, sendo que ela sempre foi introvertida. Isso é um sintoma claro de uma pessoa que está em depressão próxima ao suicídio. Aquela pessoa que não se anima. Ou a gente nota e finge que não viu, né? Nota e fala, hoje eu não tô muito bem para... Se a gente chegar para aquela pessoa e tentar conversar, se ela não quiser conversar, a gente simplesmente indicar um capítulo, um trecho, uma passagem do Evangelho para ela ler. Ou a gente chamar ela para um trabalho que vai ajudá-la, vai revitalizá-la. Ou nos propormos a ajudá-la e a revitalizá-la. Quantas vezes a gente participa de uma reunião, de um grupo de pessoas, e a gente não nota todas as pessoas? A gente não presta atenção nas expressões, nos sintomas, nas feições. E às vezes aquela pessoa do nosso lado, que é tua nossa amiga, benquista por nós, está precisando de ajuda. E a ajuda está ao nosso alcance, mas a gente não prestou atenção. E aquela oportunidade passou. Estar com os que ama não é se sentir bem. Estar com os que ama é cuidar, é estar próximo. A minha caridade pode ser durante todo o ano para os invisíveis. Eu posso encontrar uma entidade assistencial, eu posso encontrar uma igreja, um templo, uma sinagoga, um centro espírita, seja o que for, e perguntar qual é o trabalho de caridade que vocês fazem. E me propor a fazer esse trabalho. Uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu posso, cada dia que eu for no mercado, comprar um saco a mais de arroz ou um de feijão e levar numa instituição de caridade, ou numa igreja, numa sinagoga, num templo, num centro espírita, e deixar lá. Porque isso não vai me fazer falta. Isso não vai me deixar mais pobre, mas isso vai alimentar muita gente. E cada vez que a gente almoça, janta, toma café, a gente não pensa que tem pessoas que não comem nem uma vez por dia. Às vezes ficam 2, 3 dias sem comer. E isso está ao nosso alcance. Fazer. Atender essas pessoas. E se não puder comprar uma vez por semana comida, eu vou me propor ao atendimento fraterno nessas instituições. Eu vou ouvir essas pessoas. Eu vou conversar. Eu vou mostrar que tem alguém ali que se importa com elas. Que tem alguém ali que está disposto a ouvi-las. E que para aquela pessoa, elas não são invisíveis. Para a nossa segunda passagem, o óbolo da viúva. No fim, a gente abre para os comentários gerais. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte ao lugar reservado nos templos às oferendas e aos vasos sagrados, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram
no lugar sagrado, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo, mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem para elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo de que sejam todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Bom, pessoal, para quem não sabe, óbolo é uma pequena quantia de dinheiro, uma esmola, né? E a caixa de doação que a Carol falou se chama gasofilácio. O que Jesus quer dizer aí é que para aquele que não tem, doar é muito mais reconhecido do que aquele que tem muito. E aí eu pergunto para vocês assim, eu não tenho nada. O meu orçamento é limitadíssimo. Eu não consigo doar dinheiro, mas eu não tenho o meu intelecto. Eu não posso ensinar as pessoas. Eu não tenho meus dons, meus dotes. Quem é que não cozinha e não pode ensinar numa comunidade as pessoas a cozinharem? Quem não costura?
Eu, por vários anos, hoje já não mais, porque sexagenário, mas por vários anos ensinei Muay Thai nas favelas, boxe, e não como uma coisa violenta, mas como uma arte marcial, de hierarquia, disciplina e educação. Costurar. Ah, mas eu sou vendedora. Faça um curso de vendas. Ensine as pessoas a vender sua técnica de vendas. Eu sou professor. Não precisa falar nada, né? Professor é o que mais precisa. Eu sou advogado. Vamos ver quais os casos mais sérios da comunidade e fazer pro bono. Fazer sem ganhar. Então, cada um, não existe saída. Quando a gente tem vontade, a gente pode ajudar de qualquer forma. Eu tenho eu não sou instruído, eu não sou, não tenho dialética, mas eu tenho uma van. Então vamos pegar aquelas pessoas daquela comunidade nessa sua van e levar para o hospital para fazer tratamento. Depois a gente traz elas de volta. Não tem para onde correr. Todo mundo pode fazer alguma coisa pelo próximo. E não estou falando em dinheiro. E só não faz quem não quer. Seja no momento de descanso, seja numa horinha que se tem no dia, se dá para se fazer. Não faz aquele que não quer. E é engraçado que quando eu faço os meus trabalhos, e são frequentes, eu me sinto como se Jesus não pudesse aparecer para essas pessoas. E ele me nomeasse como ferramenta para fazer esse trabalho. E eu me sinto uma ferramenta de Jesus, um procurador de Jesus no meio daquelas pessoas perdidas, desesperadas, desamparadas, tentando levar aquilo que eu tenho para que elas tenham um pouco de esperança, um pouco de fé. E o que eu ganho com isso no final do dia, no final das contas? Independentemente da religião, cristão, católico, evangélico, crente, judeu, espírita, umbandista, essas pessoas que eu ajudei vão elevar um concerto de bênçãos por minha causa ao Criador. Todas elas vão agradecer a Deus. Todas elas vão agradecer a Jesus. E elas vão agradecer porque eu levei esse amparo, esse acalento, esse amor para elas. Então, meu pagamento não é em dinheiro, meu pagamento é em oração. Todas elas orando por minha causa, para Jesus ou para Deus, é o maior pagamento que eu posso ter nessa vida. Alguém quer comentar um dos dois tópicos ou os dois? Diga, Cleito. Ah, você está falando aí de ajudar. Quando eu trabalhava naquela empresa que eu citei semana passada, eles davam uma cesta básica para cada funcionário. Como aqui em casa a gente não precisava dessa cesta, eu doava ela, todo mês eu doava essa cesta. E a gente ficava assistindo televisão, aquelas pessoas que passavam lá, que pediam ajuda, que estavam necessitadas, a gente levava a cesta lá. A sensação de entregar a primeira cesta me fez tão bem que eu comecei a pegar essa cesta que eu ganhava
e chamar mais gente na internet, nos grupos, para fazer a vaquinha, para a gente ajudar mais pessoas. E isso aí foi crescendo e eu achei, é uma sensação boa demais. Você chega na casa da pessoa, a pessoa fala: Nossa, a gente não sabia nem que dia que ia tomar um café, olha o tanto de café que você trouxe. Aquilo dói no coração, assim, que você não tem noção. E é bom, eu sinto falta. É, É uma coisa assim que todo mundo deveria fazer, não só com dinheiro, né? Eu achei essa com dinheiro que eu estava tendo essa condição, né? Mas precisar de ajudar em centro, precisar de ajudar em qualquer lugar, é só me chamar que eu estou sempre à disposição, porque eu gosto. Me faz bem você ver a pessoa chorar e te agradecer. Aquilo ali não tem dinheiro que paga. é isso mesmo, faz bem, faz limpa a alma. Quando um pai encarnado fala para um filho encarnado, eu tenho orgulho de você, já faz um bem miserável, já faz um baita bem. Quando esse pai é Deus, faz muito mais bem. Muito, você se sente muito melhor. Quando Deus fala, eu tenho orgulho de você, para mim já deu. Para mim tá bom. Diga, Ana. Oi, boa noite a todos e a todas. Hum, então, de facto, eu acho que temos todos muito para fazer e muito que, que é fácil de fazer, como seja um simples sorriso, sermos gentis uns com os outros, coisas tão simples que fazem tanta diferença no nosso dia a dia, no relacionamento com colegas, com chefias, com vizinhos, com familiares, enfim, com as pessoas em geral. Hum, a nossa capacidade de escutar e de estar presente para o outro, coisas tão simples que não custam dinheiro nenhum, custam só, enfim, a nossa disponibilidade e a nossa vontade para partilharmos um bocadinho daquilo de bom que temos em nós. E achei interessante esta noite as leituras serem todas sobre mulheres, a mãe e a filha adolescente, e depois na segunda leitura sobre a viúva, porque hoje há um outro aniversário, para além do aniversário especial que já falámos em off, é o 26º aniversário do Dia Internacional contra, para a eliminação da violência contra as mulheres. E tantos anos já envolvidos, desde 99 que há, enfim, uma mobilização para aumentar a consciência e para trazer aqui recursos para a erradicação, desculpem, a erradicação da violência contra as mulheres. E estamos ainda tão longe, com números tão assustadores, tão incrivelmente elevados. Um, e isto faz-me pensar, um, o quão longe nós estamos da nossa verdadeira natureza e como ainda rejeitamos tantas partes nossas, uma vez que homens e mulheres têm masculino e feminino, e o feminino continua a ser tão maltratado, tão abusado, tão hum, desacreditado e desconsiderado, e como esta ferida vai afetando a nós como seres humanos, e a nós como humanidade. E achei curioso enfim, esta coincidência, que não, na verdade não será coincidência, será uma sincronicidade bonita, das leituras incidirem precisamente sobre o feminino e como precisamos de olhar para o nosso feminino e cuidar dele, todos nós, porque há imensas qualidades, há imensas características que são próprias do feminino, que passam muito por o espalhar o amor e por o conseguir acolher o outro e cuidar do outro.
com zelo e com inteireza. E parece-me que esta leitura, ou estas leituras, vieram muito ao encontro desta questão de conseguirmos doar-nos e partilhar-nos de uma forma inteira, bondosa, com integridade e com generosidade verdadeira, que vem do coração e da alma, e como isso faz diferença. Como coisas tão simples, mas tão puras, tão intensas, tão verdadeiras, fazem tanta diferença e são tão necessários no nosso mundo, no nosso dia a dia e na nossa interação uns com os outros. Gratidão. Obrigado a você, Ana. É isso aí. É isso aí. Nós, entre nós, podemos nos ajudar. Esse grupo tem mais de 150 pessoas e tem gente precisando aqui. Pode ter certeza que tem. Mais alguém quer fazer um comentário? Às vezes você pode salvar alguém de um suicídio pelo simples acolhimento, por uma simples palavra, pelo simples abraço. Alguns anos atrás, quando eu morava em Salvador, eu tinha um filho de uma grande amiga minha, né? Ele me chamava de tia, de forma muito carinhosa, né? A família toda espírita. E na noite que ele se suicidou, ele tinha lido aquele livro de André Luiz, passou até o nome agora, né? E antes disso, uma semana antes, eu tinha atendido ele. Fiz uns 3 ou 4 reiki com ele. E a intuição foi tão grande que ele ia se suicidar, que eu disse a ele assim, meu querido, ô Robertinho, não faça o que você está pensando, pelo amor de Deus. Não, minha tia, eu não estou pensando nada. Aí eu disse à mãe dele, ó, Isaulinha, fica atento com o Robertinho, ele não está muito bem. Quando ela acordou de manhã, ele tinha se enforcado no quarto, né? Isso, assim, meu Deus, porque eu não verbalizei, né, para ele. Eu não verbalizei porque eu sabia que ele não ia entender, ele já tinha tomado a decisão, né? Foi vários fatores, várias coisas, né? E aí a gente pode salvar várias pessoas com a simples palavra, o abraço, o afeto, o acolhimento, né? O respeito, o ouvir. Não é só material, mas principalmente emocional, espiritual, psicológico, né? Foi muito importante os 2 textos de hoje, como Ana falou, né? Como o feminino estava tão presente, principalmente na simplicidade daquela mulher, né? Com seu pisar, com seu carinho, com sua discrição, com tudo. Muito discreta, muito humilde. E é isso aí. Onde você estiver, faça o que você puder fazer, né? É levar um pacote de alimento, alguém que você chega na casa, que assim a necessidade é tão grande que não tem nenhum colchão para dormir, e você vai lá e tentar conseguir um colchão para levar para essa pessoa, né? É um cobertor, é o que você pode fazer. Gratidão e ao meu amigo especial, muita luz, felicidade sempre e vida longa. Obrigado, Darcy. Mais alguém quer comentar? Vamos encerrar então, gente? O Evangelho? Então vamos lá. Novamente elevando nosso coração a Jesus, acalmando nosso pensamento, acalmando nossa respiração. Nós dizemos a Ele, irmão Jesus, foi em teu nome que promovemos essa reunião hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram,
aos nossos mentores. Nós agradecemos e pedimos que continuem na árdua tarefa de nos orientar, nos instruir, nos ensinar, nos direcionar, nos proteger. Aos espíritos de luz, nós agradecemos, pedimos que fluidifiquem a água e nos disponibilizem a bênção do passe, nessa transfusão mágica e divina de energia, onde cada participante dessa reunião visualiza à sua frente um ser de luz. E esse ser emana uma luz branca perolada que toca o topo da nossa cabeça. Por ela vai entrando, empurrando toda a energia dos nossos corpos para o nosso pé e do pé para a terra. Quando essa energia toma todo o nosso corpo, ela envolve nossos órgãos, regenerando, revitalizando. E de tão forte, essa energia se expande, ela extrapola o limite dos nossos corpos e atinge nossos parentes, nossos pets, nossas residências, nossos locais de trabalho, nossos carros, amigos, inimigos, todos aqueles que tanto necessitam dessa energia divina no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E nessa vibração energética divina, Pai, nós te pedimos por Ana Vitória Porto Bispo, Pat Killer, Lorival Bukalowski, Rodrigo de Barros Cavalcante. Aqueles que merecem a atenção de acolhimento pelo desencarne, que sejam acolhidos, orientados e tratados. Aqueles que merecem tratamento, ainda encarnados, que sejam tratados. E aqueles que merecem orientação, que sejam orientados. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, Pai, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de vossa palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa sobre espiritualidade em geral? Ou só o evangelho foi o suficiente hoje? Muito bom. Então, meus amores, para quem eu vejo amanhã no Alvorada das Almas. Você quer falar? Aqui, ó. Oi, diga lá. Olá, boa noite a todos. Boa Quero noite. parabéns, Fernando. Que Muito Deus te dê muita obrigado. luz, muita saúde, felicidade. Obrigado. E quero deixar aqui que eu estou emocionada, lagrimezinha caindo. Estou emocionada com essa leitura linda e maravilhosa. A reunião de hoje foi muito maravilhosa. Gratidão. Obrigado por Um ter vindo. beijo. Beijo. Tchau, gente. Vamos continuar. Então, gente, é isso. Muito bom. Lembrem-se, a gente pode fazer. Tem como. É só querer. Para quem eu vejo amanhã cedo, até amanhã. Para quem eu vejo na próxima terça, até a próxima terça. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.